Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. E hoje, com uma boa notícia, no sentido de podermos esperar uma alteração profunda. Eu digo profunda porque este artigo é um dos maiores bloqueios dos pedidos de nacionalidade portuguesa. Vamos falar aqui do artigo 14 da Lei da Nacionalidade Portuguesa. E para isso, nós temos que ver o que é que diz a lei atualmente e qual é a proposta da lei. Existiam vários projetos em tramitação, as comissões, enfim, inclusive com alguns projetos para extinguir definitivamente este artigo da Lei da Nacionalidade Portuguesa. Mas a atual proposta, ela abre uma possibilidade, ela não extingue o artigo, mas ela cria uma redação nova para este artigo e que certamente pode ajudar muitas pessoas por este mundão velho afora. Então este é o tema deste vídeo, ele é específico do artigo 14, de uma proposta à alteração dessa lei da nacionalidade. Para quem está assistindo ao vídeo e a este canal pela primeira vez, o nosso muito obrigado, seja bem-vindo, inscreva-se no canal, dê o like aos nossos vídeos, marca o sininho lá na página do YouTube para que novos materiais sejam entregues automaticamente até você. Os demais seguidores, nosso muito obrigado, esperamos continuar com vocês na audiência do nosso canal, porque perceba que sempre há novidades, sempre há notícias, sempre há informações que podem ser do vosso interesse. E para todos, tanto para os novos como para os atuais seguidores, não esqueçam, compartilhem estes vídeos porque eles podem ser úteis para o seu relacionamento com os seus amigos ou o amigo do amigo. Portanto, faça isso. Não custa nada, é só compartilhar. E sempre lembrando, dá o like a estes vídeos. Por que o like? O like é importante porque faz com que o YouTube entenda da necessidade e da importância desse material. E por isso ele vai levar este conteúdo a mais pessoas. Perfeito? Vamos então falar do artigo 14 da Lei da Nacionalidade. O que diz esse artigo atualmente? Esse artigo impede que pessoas que sejam descendentes de portugueses e tenham o seu assento de nascimento, a sua certidão de nascimento, que ocorreu lá no exterior, feita, ou seja declarado por parte do pai, da mãe, na maioridade. Portanto, você nasceu e você só teve o seu vínculo familiar reconhecido através de uma certidão de nascimento quando você já tinha mais de 18 anos, você já tinha ultrapassado a maioridade. Agora, isso ainda está vigente, isto ainda não mudou, existiam vários projetos para extinguir, para acabar com esta regra dentro do ordenamento jurídico português. Existiam ações na justiça portuguesa, e não são poucas, não é? De pessoas que tentaram, por meio de ações judiciais, reconhecer a descendência, porque o pai foi lá e reconheceu o filho na maioridade. E isto iria de encontro a uma situação que, digamos assim, é ilegal, é inconstitucional, é uma série de coisas. Mas, mesmo entrando em tribunal, o tribunal manteve. Mas eu fiz prova com DNA. Eu provei que ele é meu pai. Eu, sinceramente, entendo que, uma vez provado que você é filho, que você tem o sangue de um cidadão português, ou seja, pela via sanguínea, você deve ser reconhecido. Esta é minha opinião pessoal. Afinal de contas, a data é uma mera formalidade. Eu sou
filho de um cidadão português. Eu tenho sangue de um cidadão português. Para mim, isto basta. Mas querem os legisladores lá por suas razões, cada um tem seus motivos, enfim. Isto, para o legislador, e inclusive para o judiciário, para os tribunais portugueses, isto não conta nada. O que conta é a data do registro. Pronto. Muito bem. Como disse, sou contrário a esta opinião. Mas vamos lá. Como ninguém até agora conseguiu alterar este artigo, alterar o entendimento do legislador português, amparado pelos tribunais portugueses, que é a data que vale e não o fato de ser um descendente legítimo com corrente sanguínea portuguesa, vamos lá àquilo que agora se propõe aqui no parlamento português. Nós tivemos vários projetos, como eu já disse, muitos deles foram então agora analisados. O governo apresentou uma proposta e essa proposta teve um outro entendimento depois do Conselho de Ministros, que vai para o parlamento, que vai para uma análise da Assembleia, digamos assim, e isto foi feito pelo PS. Portanto, é o partido que, no momento, é o governo, em que pese que o ministro foi demitido no dia 7. Isto aqui é uma proposta que foi apresentada em substituição àquilo que o Conselho de Ministros apresentou pelo próprio Partido Socialista, que é o partido que tem maioria aqui em Portugal. Então, eu vou diretamente fazer... Essa proposta, aliás, ela traz várias alterações, porque são vários os pontos da legislação portuguesa que se pretende alterar. Porém, eu vou ser específico, eu vou direto ao ponto naquilo que é o artigo 14 da Lei da Nacionalidade. Não vou adentrar aqui aos demais pontos que foram, porque são vários pontos aqui que estão nessa proposta. Eu vou focar no artigo 14, porque, no meu entender, se você tem condições agora de ficar atento e, se isto aqui passar, corra para a juntada e organização dos seus documentos e dê entrada, porque temos prazos para esta finalidade. Percebam que o que vai acontecer se isto for aprovado, e eu acredito que seja, ele não vai extinguir aquela redação anterior, mas ele vai alterar aquela redação anterior. Ele não vai permitir que isto se prolongue pelos séculos e pelos séculos afora. Mas ele abre uma janela para que, em determinadas situações, isto se torne possível. Ou seja, o que é isto? É o pedido da nacionalidade. Então, para você, especificamente para você, que teve o seu nascimento, o seu registro de nascimento reconhecido pelo pai ou pela mãe após a maioridade, há uma hipótese que está sendo proposta aqui, há uma possibilidade de isto ser alterado. Vamos, então, apresentar para vocês, eu vou colocar na tela para vocês, aquilo que é a proposta da alteração do artigo 14 da Lei da Nacionalidade Portuguesa. Vamos lá. Artigo 14. Efeitos do estabelecimento da filiação. Número 1. Sem prejuízo no disposto no número anterior seguinte, só a filiação estabelecida durante a minoridade produz efeitos relativamente à nacionalidade. Muito bem. Agora, vamos ver, então, o que tem de novo aqui. Primeira parte nova é, sem prejuízo do disposto no número seguinte. Isto é novo. 2. Quando a filiação seja estabelecida na maioridade, só pode ser atribuída a nacionalidade originária nos casos em que o estabelecimento da filiação ocorra na sequência de processo judicial, após o trânsito em julgado da sentença, sem prejuízo do que se ache estabelecido em matéria de revisão de sentença estrangeira. E número 3.
no caso referido no número anterior, a atribuição deve ser requerida nos 3 anos seguintes ao trânsito em julgado da decisão. Ponto. Vamos falar em português e vamos deixar o texto da legislação, que é técnico, que tem termos aqui que talvez o cidadão comum não compreenda. Então vamos falar num português que é o coloquial, que é aquele português que nós falamos e que vamos tentar traduzir isso aqui para vocês. Ponto. Vamos lá. Se o seu processo transcorreu, quando eu falo processo aqui, eu estou falando da data de nascimento, de abertura do seu registro de nascimento. Isto é um processo. Então, se o seu registro de nascimento ocorreu na maioridade, mas ele ocorreu por quê? Porque você entrou com um processo judicial pedindo reconhecimento da sua paternidade. Ou seja, eu fui à justiça e pedi para que o juiz determinasse que eu sou filho do seu José, porque o seu José não me reconhecia antes. O seu José não queria me admitir como filho. Então eu tive que entrar na justiça para que a justiça desse uma sentença dizendo para o registrador que eu tenho o direito a ser filho do seu José e que eu nasci em tal dia, em tal hora, em tal local, e aí vem toda a descrição. Perfeito? Então perceba, eu tive que entrar na justiça para conseguir o meu assento de nascimento, o meu registro de nascimento, a minha certidão de nascimento, dizendo que o seu José é meu pai. E o seu José, vamos lembrar, que o seu José é o português. Perfeito? Muito bem. Uma vez que você tenha feito isto, você então, segundo esta proposta legislativa, né, a proposta de alteração da lei, então se você fez um processo judicial para conseguir provar quem era o seu pai, você pode, a partir daí, tendo uma sentença, abrir a opção e a possibilidade agora de pedir a nacionalidade portuguesa. Mas não é tão fácil quanto parece. Por quê? Porque se você tem a sentença que lhe deu a paternidade, que disse, que confirmou que o José é seu pai, você tem que trazer esta decisão com trânsito em julgado, portanto, é uma decisão que não cabe mais recurso nenhum na justiça, ela é definitiva, portanto, o seu registro de nascimento agora é definitivo, então você tem que pegar esta decisão e trazê-la para Portugal perante um tribunal português que vai fazer o quê? Que vai confirmar, que vai reconhecer e confirmar esta sentença. Ele não vai mudar nada na sua sentença. Ele só vai confirmar que ela é válida, que ela não teve nenhum problema na sua tramitação, que a sentença e todos os procedimentos daquele processo correram de forma normal, correta, de acordo com o Código de Processo Civil. Feito isto, então você pode pedir, né, feito o processo lá, no seu país de origem, feito o reconhecimento desta sentença e a confirmação desta sentença em Portugal, você então estaria apto a pedir a sua nacionalidade portuguesa. E para isto, você tem um período de 3 anos. Muito bem. Agora, mas doutor, o meu processo já foi feito há muitos anos atrás. Ele já fazem 10 anos que eu tenho esta sentença. Não se preocupe. E por isso eu digo, fiquem atentos, porque se vocês tiverem a sentença e esta lei passar, você vai ter que trazê-la para o Tribunal Português. Não importando quando a sentença foi tornada pública e transitada em julgado.
ou seja, que não cabe mais recurso. Então, se eu tenho esta sentença de 10 anos atrás, eu, a partir do momento em que esta alteração legislativa, ou seja, a alteração do artigo 14, for aprovada, abre prazo de 3 anos. Abre prazo de 3 anos, mesmo que a sua sentença seja antiga. Isto não importa. O que importa é que você tenha uma sentença. Para todos os demais que conseguiram o registro do nascimento, mas não foi através de uma sentença judicial, nada muda, infelizmente. Esta é a proposta que está sendo apresentada, que já é uma análise de todos os outros projetos que foram colocados no parlamento, que passaram pelas comissões e não prosperaram. Então, eles estão, na verdade, isto aqui é uma meia situação no meu modo de entender. Ela facilita para quem foi buscar o seu direito na justiça. Para quem não buscou o seu direito na justiça, de nada vai servir. Seja ela uma certidão de nascimento atual, ou seja ela uma certidão de nascimento de 10 anos atrás, 15, 20, 30 anos atrás. Não importa. O que importa, segundo esta alteração, é que você tenha obtido a sua certidão, o seu assento de nascimento, através de uma ação judicial. Ponto. Uma vez tendo isto, sendo a lei alterada, você tem 3 anos para pedir a sua nacionalidade. Não conseguiu fazer o processo em 3 anos. Ah, porque só agora que eu descobri, daqui a 5 anos você descobre isso. E você poderia ter pedido. Ah, eu vou correr para... Segundo esta proposta, esquece, não vai dar mais. Então, o que eu diria para todos aqueles que têm a certidão de nascimento, seu assento de nascimento, concedido através de uma ação judicial, fiquem atentos. Liga a antena para que isto aqui, uma vez sendo aprovado, você corra para quê? Para entrar com o pedido de reconhecimento em tribunal português e assim você garantir o seu prazo de 3 anos. Ok? Porque perceba que se o tribunal levar 1 ano para lidar, eu vou perder 1 ano. Não, você não vai perder 1 ano, porque você entrou com o processo dentro do prazo. Você só não vai ter direito se dentro deste seu processo, lá, o inicial, aquele em que foi reconhecido a paternidade, se você, neste momento, se você, neste processo, tiver algum problema. E qual poderia ser? Bem, a falta de citação de alguém, a sentença tem algum erro, o processo não correu segundo as normas que são colocadas pelo Código de Processo Civil, então teve alguma falha processual, teve alguma nulidade que vai ser identificada, então sim, você não vai ter resultado favorável. Agora, se o processo correu normalmente, entre com o pedido em tribunal português. Reconheça e confirme aquela sentença estrangeira. E daí você tem uma abertura para poder pedir a nacionalidade portuguesa. Perfeito? Eu sei que isto aqui não é a solução. Como eu disse há instantes atrás, a solução para mim é simples e clara, e transparente, cristalina, chame do que quiser. Eu sou filho de um cidadão português, eu provo através do DNA. Quer maior prova do que esta? Eu tenho o sangue do português correndo aqui dentro. Eu sou descendente de um português. Isto, para mim, é o que basta. Eu não preciso de prova de tribunal, nada. Agora, criaram aqui um prazo de 3 anos. Pronto. Melhor isso do que nada. Não tenham dúvidas. Melhor isto do que nada. E leis mudam a todo instante. Estamos abrindo aqui 3 anos. Pode ser que daqui a pouco saia outra dizendo: extinga este artigo de uma vez por todas e vamos
fazer aquilo que é correto no meu modo de entender. Salvo entendimentos contrários, eu respeito, eu admito, cada um tem suas posições, cada um tem a sua opinião a respeito de uma legislação. Cada um interpreta a sua maneira. Não, quem interpreta é o legislador, é o juiz. Eu interpreto favorável a mim, o meu colega advogado interpreta favorável à parte dele. Quem vai decidir? O juiz. Ah, não gostei da decisão. Recorre para o tribunal. E o tribunal vai decidir. E eu vou ter que, a um dado momento, ou sair vitorioso ou perdedor. Opinião é livre. Opinião é livre. Agora, a decisão final, sempre quem tem é um terceiro. O terceiro está sentado lá em cima no tribunal. E é ele que passa a régua e assina embaixo. E daí para diante não temos mais o que fazer. Portanto, é uma boa notícia? É. Pelo menos, há uma luz no fim do túnel. Ainda, eu diria, uma luz meio fraquinha. Mas temos uma luz. Antes nós não tínhamos nada. Foram várias tentativas de alterar isto. Até agora, nenhuma delas prosperou. Esta já é um indício de que o Estado está reconhecendo a situação. Quem sabe muda o juiz, muda o tribunal lá na frente e as coisas possam realmente mudar. Porque, volto a dizer, no meu modo de entender, isto é uma injustiça. Isto é uma injustiça. Mas, quem sou eu, né? Eu sou somente um advogado que tento aqui trabalhar e defender os interesses dos meus clientes, dentro daquilo que a lei me permite. Portanto, boa notícia? Sim. Definitiva? Ainda não. Mas há uma luz no túnel. Eu espero que esta luz sirva para que você fique atento, fique ligado e com isso a gente tenha em breve esta aprovação. Pelo menos esta. É o que nós esperamos. Para todos vocês, uma excelente semana e até breve. E nós agora vamos ficar em cima deste projeto para verificar o que vai per aí. Ok? Até a próxima. Vamos lá.